Sedes sumidas, segunda-feira, 30 de outubro de 1972, santo do dia. Nós temos uma ficha do dia sobre Carlos Magno, tirado do Vice História Universal. Sedes. Em 772, com 30 anos, Carlos tomou o governo do Reino dos Francos. Com razão, Carlos se chamou Magno. Mereceu esse nome como general e conquistador, como ordenador e legislador de seu imenso império e como incentivador de toda a vida espiritual do Ocidente. Por seu governo, as ideias cristãs alcançaram vitória sobre os bárbaros. Sua vida foi uma constante luta contra a grosseria e a barbárie que ameaçavam a religião católica e a nova cultura que nascia. Nada menos de 53 expedições militares foram por ele empreendidas, a saber, 18 contra os saxões, 1 contra a Aquitânia, 5 contra os lombardos, 7 contra os árabes da Espanha, 1 contra os turcos, contra os toríngios, 4 contra os ávaros, 2 contra os bretões, 1 contra os bávaros, 4 contra os slavos, 5 contra os sarracenos da Itália, 3 contra os dinamarqueses e 2 contra os gregos. No Natal do ano de 800, o Papa São Leão III o elevou à dignidade de imperador, fundando assim a mais nobre instituição temporal da cristandade, o Sacro Império Romano Alemão. A 29 de fevereiro de 1814, Carlos faleceu depois de ter recebido a Sagrada Comunhão. Foi enterrado, segundo a legenda, em um nicho da Catedral de Aix-la-Chapelle, em posição ereta, sentado em um trono, cingindo espada e com o livro dos Evangelhos nas mãos. É ele o modelo dos imperadores católicos, o protótipo do cavaleiro e a figura central da grande maioria das canções de gesta medievais. Quando se fala de Carlos Magno, de seus feitos e de sua grandeza, não sei porquê, me vem a ideia, a figura extraordinária de Moisés, também com seus feitos e sua grandeza. Moisés fundou a ordem no povo eleito, que era a prefigura da cristandade. Ele foi o revelador, que recebeu a revelação dos 10 mandamentos da lei, o que levou o povo eleito até as portas da terra prometida, tirando do cativeiro e constituindo assim os elementos fundamentais para que o povo eleito se fixasse e dele viesse a nascer de futuro o Salvador. Carlos Magno teve uma tarefa que, considerada em essência, foi análoga à de Moisés. Ele tomou o povo eleito verdadeiro, que não eram mais os judeus, que era uma prefigura do povo eleito, mas o povo verdadeiro, que é o povo católico, que estava sujeito a uma servidão, iminente, da parte dos piores adversários, e por uma luta tremenda, ele venceu esses adversários todos e estabeleceu os fundamentos da civilização cristã. Para nós nos darmos ideia um pouco do que foi a tarefa de Carlos Magno, nós temos que considerar as condições do seu tempo. Os senhores sabem bem que, até os séculos V de nossa era, o Império Romano do Ocidente cobria toda a Europa Ocidental e, em linhas muito gerais, estendia suas fronteiras desde o Reino do Danúbio até Portugal, no sentido do Ocidente, até a Inglaterra, no sentido do Norte, e até a Itália, no sentido do Sul. Era, portanto, uma imensa unidade. Ainda mais imensa porque as vias de comunicação, muito mais lentas naquele tempo do que no nosso, faziam com que fosse muito difícil um imperador governar toda essa extensão. De maneira que um tal império, calculado em proporção com as dimensões do império, calculadas em proporção com a máquina administrativa e política que deveria mantê-lo uno, eram proporções verdadeiramente gigantescas. Esse império foi derrubado pela avalanche dos bárbaros. Os bárbaros, como os senhores também sabem, eram todos eles ou arianos ou pagãos. O arianismo era uma heresia que pode ser vagamente comparado ao protestantismo. O ariano era tão anticatólico quanto é o protestante, quer dizer, cortado da igreja, herege, excomungado ou inimigo. Um bispo chamado Úlfilas, bispo ariano, tinha pervertido os pagãos bárbaros para a religião protestante, para a religião ariana. De maneira que grande parte dos bárbaros que invadiram o Império Romano, que era católico,
eram arianos que vinham com a intenção de impor a religião ariana. Outros eram pagãos e a intenção deles era impor o paganismo. Uns e outros eram bárbaros. E como bárbaros eram incompatíveis por hábito, por psicologia, por tendência natural à civilização. Eles se estabeleceram no Império do Romano do Oriente e do Ocidente foram espandongando, querendo ou não querendo, a civilização. Para os senhores terem ideia de como esses bárbaros eram bárbaros ao pé da letra, basta dizer que havia uma tribo bárbara que não conseguia, em geral, dos bárbaros, dormiam nas praças públicas das cidades, porque eles sentiam falta de ar de dormir dentro das casas, não compreendiam se pudesse dormir dentro de casa. Mas havia uma nação bárbara, uma tribo, a dizer mal, uma nação bárbara, que sentia falta de ar em dormir na cidade. Quando chegava a noite, eles mandavam abrir a porta da cidade e iam dormir no mato, porque na praça pública da cidade eles não sentiam respiração. Não preciso dizer mais nada aos senhores. Um problema muito grave que os bárbaros se punham é se valia a pena eles se alfabetizarem, porque eles viam que os romanos eram alfabetizados, mas eram muito decadentes, corruptos e maus soldados. E eles achavam que a razão disso era a alfabetização. E então eles tinham o maior desprezo ao homem que se alfabetizasse. O alfabetizado era mais ou menos o efeminado, se diria hoje em dia o maricas em português, e creio que maricón em castelhano, que são conceitos análogos. Bem, e os senhores compreendem por aí as ideias todas convulsionadas dessa gente. Quando os bárbaros começaram a se fixar sobre o solo europeu e a impor a sua tirania detestável sobre o solo europeu, verificou-se que o império, debandando, ficou entretanto de pé a igreja. O império romano do Oriente desapareceu, mas a igreja, com suas dioceses, com seus conventos, etc., continuou de pé. E então havia um ponto de salvação para tentar sair do abismo. Era fortalecer a influência da igreja e, por esta forma, reerguer-se da situação miserável em que a humanidade que a Europa tinha caído. Aí vem nova catástrofe. A Península Ibérica é invadida por maometanos por causa da moleza e do quinto-colunismo entre os ostrogodos que habitavam a Espanha. A Espanha ficou quase toda ela invadida e a onda árabe começou a invadir a Europa semi-romana e semi-bárbara a partir dos Pirineus. Sem falar que muitos maometanos nem passavam pela Espanha. Eles tomavam barcos, desembarcavam na Itália, desembarcavam no sul da França e começavam as invasões também. De maneira que esta chaga viva, que era a Europa daquele tempo, ainda começou a sofrer a pancadaria maometana. Foi nesse momento em que tudo parecia perdido que Deus suscitou esse homem extraordinário que foi Carlos Magno. Um homem que, a meu ver, foi um verdadeiro profeta. Quer dizer, um homem que realizou o reino de Deus porque tinha o dom de compreender no que ele consistia e o dom de levar os outros a unirem as suas vontades para essa realização, tinha o dom, além do mais, de vencer, de derrubar os obstáculos que se opusessem a essa realização. Carlos Magno era de uma família que já há algum tempo tinha, há 2 gerações, tinha o reino dos francos. Esta família, entretanto, também era dividida por guerras internas, lutas intestinas, etc. Essa família tinha certo ascendente entre os francos, e os francos eram apenas um dos povos bárbaros que havia na Europa. Carlos Magno, dirigindo os francos, fez uma série de guerras, como os senhores acabam de ver, 50 e tantas expedições militares em que ele espandongou os bárbaros completamente. Depois também conteve o poderio maometano e, com isto, ele recuou as portas da história. Quer dizer, a história parecia condenar irremissivelmente o povo latino a desaparecer sob a pressão germânica e a pressão maometana. Carlos Magno salvou a latinidade. E, salvando a latinidade, salvou a catolicidade. Esse homem que fez esses feitos tão extraordinários era, segundo todos descrevem, um homem hercúleo.
de alta estatura, de traços muito regulares e muito bem feitos, tendo conservado até a ancianidade alguma coisa de moço, mas ao mesmo tempo, no seu tempo de moço, com qualquer coisa da maturidade, da ancianidade, ele incutia respeito no tempo de moço, como se ele fosse um velho, e sabia infundir entusiasmo no tempo de velho, como se ele fosse um moço. Ele era um homem tão amável, tão gentil, que a legenda popular dizia que ao longo de sua barba branca, quando ele sorria, nasciam flores, e que a sua barba era toda florida, e ele era chamado o rei da barba florida. Por isso eles podem imaginar a riqueza dessa personalidade, terrível no combate. Os adversários, quando sabiam que Carlos Magno estava numa frente de batalha, já tinham metade da batalha perdida, mas ao mesmo tempo tão amável, tão gentil, que os outros julgavam ver flores nascerem de sua barba. Este grande guerreiro foi ao mesmo tempo um grande formador de homens. E ele formou um conjunto de homens que passou para a história como o conjunto dos conjuntos, que foram os 12 pares de Carlos Magno. Quando se fala de par de Carlos Magno, se trata de uma relação ideal. Nunca, na ordem temporal, bem entendido, nunca a relação entre um chefe e seus súbditos foi uma relação tão nobre. Nunca ela foi tão elevada, nunca ela foi tão forte. Nunca a condição de súbdito foi tão categórica, mas ao mesmo tempo comunicativa, de tanta grandeza, quanto alguém ser um par de Carlos Magno. Porque entre Carlos Magno e seus pares havia um andar. Entre seus pares havia um andar. Havia uma diferença. Ele, de tal maneira era ele, que todos os pares juntos não davam o que ele era. Mas um par de Carlos Magno, de tal maneira, era como que uma projeção de um aspecto da personalidade dele, que um par de Carlos Magno era como um filho e um embaixador de Carlos Magno, trazendo consigo toda a carlomanicidade que ele tinha, participando da majestade de Carlos Magno, da força, da grandeza. Eram outros ele mesmo, embora ele fosse inconfundível. Nesta relação está exatamente a beleza do nexo que unia eles. De outro lado, uma coisa muito bonita era a solidariedade desses pares. Uma solidariedade sem megalice, uma solidariedade sem inveja, uma solidariedade que visava apenas o serviço do imperador, e no serviço do imperador a causa da civilização cristã e, portanto, da Igreja Católica, e, portanto, de Nossa Senhora, e, portanto, de Nosso Senhor Jesus Cristo no mais alto dos céus, por uma série de mediações, né, que Carlos Magno servia. E, por isso, eles eram intimamente unidos entre si. E o modelo ideal da amizade nobre, forte, varonil, despretensiosa e leal é a amizade que reuniu os pares de Carlos Magno. Por causa disso, por uma tradição cristã, em todos os países da Europa, a alta nobreza procurou tomar o título de par. Exatamente, um par do reino no Reino Unido, um par do reino na França, era uma cópia de Carlos Magno com seus pares. De tal maneira, Carlos Magno era a personificação de toda a perfeição de relações com os seus súbditos, que ele levava à condição de filhos e de outros eu mesmos, embora ele os mantivesse ao mesmo tempo claramente na posição de súbditos. Este homem de uma piedade acendrada, que era ao mesmo tempo analfabeto. E esse analfabetismo nos mostra muito do que pouca coisa é aprender a ler e escrever. Há um vício para aqueles que aprendem a ler e escrever, e a ideia é que o pensamento começa no livro. A primeira ideia, quando o sujeito se dispõe a pensar qualquer coisa, é comprar um livro para ler algo, para pensar sobre o que leu. Então ele pode pensar que Carlos Magno não sabia ler nem escrever, e que ele sabia pegar as coisas de outro lado. Ele tinha uma tal noção das coisas, uma tal inteligência, que sem saber ler e escrever, ele organizou
a instrução em todo o seu império, chamando homens como Alcuino, capazes de se servir para exílio de bispos, em que ele estava presente. Ele deixava os bispos decidirem, porque os assuntos da igreja eles decidem, mas ele fazia uso da palavra. E ele entrava nos debates teológicos em que os bispos tratavam. E, em geral, com sucesso. Era ele que tinha a fórmula teológica certa. E é um homem que não tinha passado por seminários. Vocês compreendem o que era um homem desse. Ele foi o muro da igreja, o arrimo da igreja, né? Ele foi a glória da igreja, ele foi o filho da igreja. Não invadiu os direitos da igreja, respeitou a soberania da igreja, reconheceu-lhe todo o poder, e por causa disso a igreja também o coroou. Todo mundo sabe o lindíssimo fato de que no ano de 800 ele estava na igreja de São João de Latrão. Até hoje se mostra na igreja de São João de Latrão o lugar onde ele estava ajoelhado, rezando antes do Papa entrar com a missa do galo, quando o Papa entrou trazendo uma coroa de ouro, e declarou a ele que na pessoa dele reconstituía o Império Romano esboroado, e o proclamava imperador do Império Romano. Ele, por modéstia, não quis. O Papa forçou, levou-o a um balcão onde o povo todo aclamou: viva Carlos Magno, nosso imperador. E estava restaurado assim o Império Romano, que haveria de durar mais ou menos 1000 anos. Podemos dizer exatamente 1000 anos. Bem, esse gesto é um gesto lindíssimo. É a igreja reconhecendo, coroando na terra aquele que por certo Deus terá coroado no céu. Mas tem este lado de bonito, que é a ideia do poder de um papa. O Império Romano é uma instituição que não nasceu dos papas. Ela foi feita pelo Senado Romano. O Senado Romano que criou a grandeza romana, e os imperadores romanos nasceram da decadência da República Romana. Bem, uma instituição pagã, portanto, mas que se cristianizou com Constantino. O Papa se julgava do poder de recompor o Império Romano. Recompôs e fundou o Sacro Império Romano, quer dizer, um Império Romano sagrado, feito para a defesa da fé. Aí se realizava aquela palavra misteriosa, aquele diálogo misterioso de Nosso Senhor com São Pedro, no momento em que Nosso Senhor foi preso. Os teólogos sempre interpretaram isso assim. Nosso Senhor perguntou a São Pedro, na hora de Nosso Senhor ser preso, se São Pedro tinha armas, tinha espadas consigo. São Pedro respondeu: tenho 2. E Nosso Senhor respondeu: isso basta. Naquele conceito, a gente não sabe bem naquele contexto o que é. Os teólogos dizem que é São Pedro afirmando que ele tinha os 2 gládios na mão. O gládio da igreja, que é a excomunhão. O gládio do Estado, que é o poder da força militar para reduzir as heresias e liquidar com o mal, né? Esses 2 gládios bastam a São Pedro para cumprir a sua missão. Nesta noite de Natal, Pedro acabava de forjar para si um gládio de ouro, que era o Sacro Império Romano Alemão, com a missão de defender a fé por toda a cristandade. Maravilhas, belezas. Elas nos lembram dias tão diferentes que são os dias em que nós vivemos, em que tudo está exatamente no sentido oposto. E nós temos de todo lado paganismo, e de um dos lados apenas o quê? A nojeira do protestantismo. Mas há certos ideais que nunca morrem, porque eles são diretamente deduzidos da fé, e são imortais como a fé. E quando a gente ouve contar esses fatos, a gente compreende que a história do mundo não pode terminar assim, e que ela não pode terminar simplesmente numa derrota. Tem que haver uma monumental desforra, e a revolução tem que ser pisada de maneira a se construir o reino de Maria, para o qual o mundo foi construído. O mundo foi criado por Deus para que, em determinado momento, o reino dele sobre o mundo fosse pleno. É preciso que isso se realize. E nós, então, temos da lembrança dessas coisas uma esperança do futuro.
é aquilo que, usando a expressão norte-americana, que eu achei tão boa e que eu comentei aqui na reunião de sábado passado, se chama um anacronismo criador. Nada de mais anacrônico do que o Império de Carlos Magno, mas é um anacronismo criador. A lembrança desse império cria um futuro, cria uma esperança de um futuro, cria a certeza de um futuro. Nós caminhamos para a restauração daquela ordem de que foi Carlos Magno um símbolo. Nós podemos pedir a Carlos Magno que reze por nós. Nem todos os episódios da vida de Carlos Magno são inteiramente claros. A Igreja não se pronunciou bem exatamente sobre se ele é santo ou não santo. Mas em certas regiões da Europa, por costume, se festeja uma festa do bem-aventurado Carlos Magno. E os antepassados dos progressistas, no tempo de Pio IX, tomados de zelo, porque nessa hora os progressistas têm zelo, quiseram abolir a festa de Carlos Magno. E Pio IX lançou um breve no qual ele declarava que nos lugares onde Carlos Magno era reputado bem-aventurado, cultuado como bem-aventurado, o culto podia continuar. Nós podemos, portanto, na noite de hoje, se não de um modo público, ao menos no interior de nossas almas, pedir a Carlos Magno que nos dê esta força invencível para nós fundarmos o Reino de Maria como ele fundou a Idade Média, da qual ele foi a pedra angular. Isto é a intenção do santo do dia de hoje. Pois eu digo. A respeito da devoção a Carlos Magno, vem a propósito lembrar o que dizia Santa Joana d'Arc, né? Que a missão dela era devida às orações de Monsenhor São Luís e de Monsenhor São Carlos Magno, né? Não pode haver coisa mais bonita, né, Cédias? Tanto mais quanto Santa Joana d'Arc recebia revelações do céu. E ela saberia bem onde é que estaria o Monsenhor São Luís e Monsenhor São Carlos Magno, ela dizia, Monsenhor São Carlos Magno, né? Então, digamos como Santa Joana d'Arc, né? Monsenhor São Luís e Monsenhor São Carlos Magno, rogai para que acabe com essa coisa, né? E que venha logo o Reino de Maria.